Olá, meu nome é Ana Júlia Soares Martinez, sou aluna do segundo ano de Educação Física, bacharelado da Universidade Estadual de Londrina, faço parte do programa de Educação Tutorial, Educação Física, como bolsista da Universidade Estadual de Londrina, que tem como orientador o professor Dr. Vitor Hugo Alves Okazaki. Hoje eu vou apresentar o meu UPED com o tema de futebol feminino. Alguns dos tópicos que eu vou estar comentando durante essa apresentação. Então, primeiro eu vou fazer uma diferenciação entre o futebol feminino e o futebol masculino, depois apresentar um pouco da história do futebol feminino, também alguns destaques do futebol feminino e como o futebol feminino está atualmente com a pandemia. Por fim, falarei as considerações finais. Então, eu elenquei 3 diferenças do futebol feminino para o futebol masculino. Então, primeiro seria a iniciação esportiva, também a visibilidade e as questões socioeconômicas das duas modalidades. A primeira, a iniciação esportiva, eu trago esse artigo do Centro Universitário da Serra Gaúcha, que mostra que as práticas corporais e de esportes são menos frequentes e regulares para as meninas quando comparado aos meninos. E mostra no artigo que isso leva a crer que a aprendizagem e as oportunidades para as meninas são reduzidas. Falando sobre a visibilidade do futebol feminino, muitas emissoras de canais abertos não transmitem regularmente futebol feminino. Isso acontece mais com as emissoras de canais fechados, que são pagos, mas a proporção comparada com o futebol masculino é bem diferente. Na Copa do Mundo da França de 2019, o futebol feminino teve a primeira vez exibido integralmente numa emissora de TV aberta. Eu trouxe aqui também uma reportagem da Sport Promotion de 2017, que fez um comparativo com o futebol feminino, Série A1 e Série A2, com o futebol masculino, Série B e Série C. Podemos observar que 140 jogos disponíveis de futebol feminino, as vendas de direitos de transmissões foram para 3 canais. 10 jogos para o Sport TV, 15 para a Band Esportes e 15 para a TV Brasil. Comparado ao futebol masculino, Série B, com 380 jogos disponíveis, todos foram vendidos e foram transmitidos em diferentes emissoras. Quando olhamos para a Série C do futebol masculino, com 194 jogos disponíveis, também foram transmitidos 94 jogos. Então, pode-se observar a diferença na transmissão desses esportes. Falando sobre as questões socioeconômicas, uma diferença gritante entre o futebol feminino e o futebol masculino são os salários. Uma reportagem do El País de 2019 mostrou que as profissionais da Liga Feminina dos Estados Unidos ganhavam 23% a menos quando comparadas aos profissionais da Liga Masculina dos Estados Unidos. Isso foi motivo de reivindicações e protestos pelos próprios torcedores na Copa do Mundo da França, que pediram igualdade salarial. Aqui no Brasil, um trabalho da Universidade Federal de Ouro Preto, que aconteceu no período entre 2013 a 2018, mostrou que existe também essa desigualdade salarial, e essa desigualdade salarial é ainda maior quando se comparado aos homens, que são remunerados entre uma faixa acima de 1,01 a 1,5 salários mínimos, e as mulheres que são remuneradas nessa faixa salarial também. Esse trabalho apresentou que cerca de 3 mil homens eram remunerados nessa faixa, enquanto apenas 30 mulheres eram remuneradas nessa faixa salarial. Outra diferença socioeconômica são os patrocínios que cada futebol apresenta.
O futebol feminino é caracterizado por ter falta ou baixo número de patrocínios. Isso pode-se dizer que prejudica o desenvolvimento da modalidade. Também, muitos dos patrocínios do futebol feminino são, primeiro, patrocinadores do futebol masculino. Então, não tendo um foco maior no futebol feminino, mas sim no masculino. Agora, falando um pouco sobre a história do futebol feminino, o início de tudo foi quando o futebol feminino começou a ser documentado. Isso aconteceu em 1895, em uma partida entre Inglaterra e Escócia. Naquele período, as mulheres praticavam a modalidade de forma amistosa e para fins de caridade. Isso começou a ser modificado com a Primeira Guerra Mundial, quando os homens precisaram largar seus times, a indústria, suas casas e se dirigirem à guerra, e as mulheres precisaram ocupar esses postos. Então, o futebol foi ocupado pelas mulheres naquele momento para fins de entretenimento, e então, com os homens na guerra, as mulheres também precisaram ocupar as indústrias, que eram o principal lugar onde se formavam os times naquela época. Então, tiveram alguns jogos de futebol feminino que foram bastante assistidos e tiveram um público bastante grande, com 10 mil a 53 mil espectadores. E isso parecia que ia fazer com que o futebol feminino alavancasse e fosse mais praticado. Mas, contudo, com o fim da guerra, em 1921, o futebol masculino começou a retomar e o futebol feminino não era mais interessante. Então, a Associação Inglesa de Futebol decidiu proibir o futebol feminino, alegando que trazia malefícios para as mulheres. Então, com o banimento e proibição do futebol feminino, aconteceu também o banimento da prática nos estádios de futebol. Há alguns times que ainda queriam continuar meio que legalmente a praticar o futebol, precisavam praticá-lo não nos estádios de futebol, propriamente dito, e sim de outros esportes, como do rugby. Em 1966, começou a mudar um pouco para o futebol feminino. Com o aumento da procura da modalidade por amadores, a Associação Inglesa de Futebol resolveu revogar o banimento. Só em 1969 foi criado o ramo da Associação Inglesa de Futebol Feminino, e em 1971 foi mais incentivado o futebol feminino, e também outros países começaram a ser incentivados e a praticar a modalidade. Países como Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. A história do Brasil também é importante comentar. A história do Brasil do futebol feminino tem que ser levada em conta com 4 reflexos da modalidade. Então, o futebol feminino aqui no Brasil é preciso ser levado em conta o futebol de praia, o futebol de campo, o futebol de quadra e o futebol society. Então, o cruzamento dessas 4 modalidades é preciso levar em conta para que seja analisado. Então, é um pouco mais complicado de ver o futebol feminino aqui no Brasil sem ser associada à criação dessas 4 modalidades. O autor da Costa, ele diz que são 7 fatores que afetaram o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. Então, eu vou estar contando sobre eles. Então, o primeiro que ele fala é a prática do futebol por mulheres era sugerida como nociva à saúde, como também as primeiras praticantes eram marginalizadas aos olhos sociais, como nesse período foi criado a lei que proibia a prática de futebol feminino devido a
quem estava no comando alegar que a prática de esportes de esforços intensos e contato físico violento eram nocivas às mulheres. Então, em 1951, foi criada essa lei que proibia a prática do futebol feminino. E só foi revogada essa lei em 1979 aqui no Brasil. Um grande período que foi inibido da prática do futebol feminino. O segundo fator que o autor fala, que é a falta de estudos relacionados ao conhecimento fisiológico da mulher no esporte, isso possibilitou que diversas especulações que deram origem aos preconceitos e barreiras que inibiam a prática feminina do esporte. Também, um terceiro fator, que são os valores sexistas. Já embutidos no contexto social brasileiro, criam e perpetuam a desigualdade do gênero e, apesar de estar sendo flexibilizadas, ainda mantêm atualmente códigos de condutas específicos que comparam refletindo diversas práticas corporais e esportivas. O quarto fator seria a comparação de rendimento esportivo entre homens e mulheres, que seria injusta pelo grau de envolvimento e tabu que as mulheres tiveram que romper para chegar até o momento que estamos. O quinto fator seria as mídias, que, ao tentar se aproximar do futebol feminino, apostou no espaço de publicidade, que não foi bem sucedido por ainda a qualidade da performance ser comparada ao dos homens. O sexto fator, que as principais atletas da geração 1980 e 1990 apresentaram perfis masculinizadas, conflitantes aos interesses das empresas patrocinadoras. E o sétimo fator seria o tamanho do campo, a dimensão da trave, o tempo de jogo, que são fatores intervenientes na performance, segundo Silva, Moura e Salles. Fazendo uma linha do tempo do futebol feminino, em 1921 foi o início da documentação do futebol feminino, na partida entre Inglaterra e Escócia. Aqui no Brasil, uma partida que aconteceu nesse ano também, entre as mulheres tremembenses contra as catarinenses. Em 1941, aconteceu a proibição da prática do futebol feminino. Apesar da proibição, em 1977, o clube carioca implantou a prática do futebol feminino. E em 1979, aconteceu a revogação da proibição da prática do futebol feminino. Em 1983, aconteceu o primeiro campeonato carioca de futebol feminino. E em 1991, acontecia a primeira Copa Sul-Americana e também o primeiro Mundial de futebol feminino. Em 1996, acontecia também a primeira Olimpíada com participação do futebol feminino. Ano 2000 foi um marco para o futebol feminino brasileiro, quando grandes nomes começaram a aparecer, nomes como Marta e Cristiane. Em 2004, essa equipe que foi formada começou a ganhar pelo Brasil. Em 2004, o Brasil ganhou medalha de prata na Olimpíada e em 2007 o Brasil quase chegou a ganhar medalha de ouro. No Mundial, ficou com a prata novamente. Em 2009 foi o ano onde foi criada a Libertadores feminina. Em 2015, o Brasil ganhou o Pan-Americano no Canadá. Em 2017, a Conmebol tomava a decisão que obrigava todo time masculino que fosse participar da Libertadores a partir de 2019 precisaria ter um time feminino também. Então, isso
ajudou o futebol feminino. Em 2019, essa lei da Conmebol começou a valer e também aconteceu a última Copa do Mundo feminina, que aconteceu na França. Aqui algumas das fotos de alguns dos eventos que eu acabei de falar. Também o futebol feminino e outras regiões, como no Oriente Médio, sofrem um pouco por causa das questões culturais. As mulheres, né, nos países do Oriente Médio sofrem dificuldade para a prática do futebol feminino. Lá não tem tantos times, nem tantas ligas, muito menos muitos atletas que praticam. Porém, com tantas dificuldades, mesmo assim, algumas das mulheres praticam a modalidade e lutam pelos seus direitos de praticá-los. Um exemplo da dificuldade das mulheres de praticarem e estarem nesse ambiente, até 2018 era proibida a participação de mulheres em estádios. Isso está começando a mudar, mas ainda com um pouco de dificuldade. Também, as mulheres que estão nessa região, elas precisam, ao praticar o futebol, estar vestidas com roupas específicas. Agora, falando um pouco dos destaques no futebol feminino, trago algumas atletas, como a Formiga, da seleção brasileira, que tem 41 anos. É uma atleta que ainda continua jogando e participou de 7 Copas do Mundo, uma volante que se tornou um símbolo do esporte. Também a Nikita Parris, da seleção da Inglaterra, com 26 anos, é da nova geração, participou de uma Copa do Mundo apenas, e ela atua no time Olympique Lyonnais e é uma atacante. Uma da seleção brasileira, a Cristiane, que tem 35 anos, participou de 4 Copas do Mundo, atualmente atua no Santos e é uma atacante. Temos a Megan Rapinoe, da seleção dos Estados Unidos, com 35 anos, participou de 3 Copas do Mundo, atua no Seattle Reign e é uma atacante também. Alex Morgan, uma atleta da seleção dos Estados Unidos, com 31 anos, participou de 3 Copas do Mundo, já ganhou como melhor jogadora do mundo também. Ela atua no Orlando Pride e é uma atacante. Temos a Marta, que é da seleção brasileira. Ela tem 34 anos, participou de 5 Copas do Mundo. Ela atua no Orlando Pride, é uma atacante ou meia atacante. Ela é considerada uma das melhores jogadoras do mundo, já ganhou como melhor jogadora do mundo. Também é uma representante do Brasil que atua muito bem e é um exemplo também. Também, nos destaques do futebol feminino, trago alguns times, como o Orlando Pride, que foi fundado em 2015. Tem grandes nomes, como a Alex Morgan e também a Marta, atuando no seu elenco. Ela participa da Liga Nacional de Mulheres dos Estados Unidos, a NWSL. Também, um representante da Inglaterra, o Liverpool. Esse time foi fundado em 1989 e participa da Liga Inglesa WSL 2. Como representante dos times brasileiros, eu trago a equipe Ferroviária, que também é conhecida como as Guerreiras Grenás, que sua fundação foi em 2001. É um time feminino recente, porém, com pouco tempo já assumiu destaque aqui no Brasil. Esse time é um dos poucos clubes que investe na formação de base feminina. Isso tem trazido títulos para essa equipe, títulos a nível nacional
internacional. Conquistaram o Brasileirão, a Libertadores e o Paulista também. Agora falando sobre futebol feminino atualmente, com a pandemia do coronavírus, o futebol feminino precisou ser paralisado. E, aos poucos, depois de um tempo, começou a ser restabelecido, como aconteceu no futebol masculino. Mas o futebol feminino ele estava tendo uma crescente. E a FIFA Pro diz que essa crescente pode ter sido afetada com essa pandemia. A CBF, para auxiliar os clubes, ofereceram auxílio durante essa fase. Então, como no futebol masculino também aconteceu, no futebol feminino, alguns reflexos com o retorno aconteceu também nos clubes. Algumas atletas foram infectadas com o vírus, uns funcionários do clube, que até fizeram com que repensassem a participação no campeonato. Isso aconteceu com o Orlando Pride e a participação no campeonato da NWSL. Então, como considerações finais, foi falado nessa apresentação as questões que diferenciam as duas modalidades, o futebol feminino e o futebol masculino, como a iniciação esportiva, a visibilidade da modalidade e as questões socioeconômicas. Também foi falado a história do futebol feminino, onde começou, as dificuldades encontradas, como foi a história da modalidade no Brasil e em outras regiões com culturas diferentes. Também os destaques da modalidade, os times e jogadores que mais se destacam e como está o esporte atualmente com o coronavírus. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu quero agradecer primeiramente ao PET, ao MEC SISU e ao FNDE, que está vinculado à minha bolsa. Muito obrigada.